Bom dia, boa tarde, boa noite, meu caro amigo. Tudo certinho com você? Tudo em ordem? Aqui é o Vinícius, eu estou evangelizador do Centro Espírita Eurípides Barçanufo da cidade de Rio Preto. Hoje o nosso estudo ele vai ser um pouquinho diferente, nós estamos com um convidado muito especial aqui conosco, que ele já vai se apresentar para vocês. Para quem já conhece a casa, para quem já frequenta o nosso Centro Espírita, vocês já conhecem ele, mas para quem não conhece, saibam que ele é uma pessoa muito especial para a gente, uma pessoa com muita sabedoria, muito conhecimento. Antes de passar a bola para ele, eu só gostaria de recordar, de lembrar que nós estamos com a nossa campanha Autos de Souza online, ou seja, se você quiser fazer alguma doação, conversa com a gente, deixa os comentários aqui no vídeo do YouTube ou conversa com alguém da casa de Eurípides, que você saiba que é da casa de Eurípides, do centro de Eurípides, e fala que você quer fazer uma doação, que a gente se mobiliza para ir pegar a doação ou passa algum endereço que fica perto da sua casa. Vai ser muito importante. Qualquer coisa que você puder doar vai ser muito importante, vai ser muito bom pra gente. Pode ser qualquer coisa mesmo, pode ser um pacote de arroz, pode ser 1 litro de óleo, pode ser 1 litro de leite. Se você tiver alguma roupa que você queira doar, pode doar também, que a gente repassa. Beleza? Agora, sem mais delongas, por favor, meu amigo, se apresente. O nosso caro amigo internauta, aquele que tem aproveitado a oportunidade da tecnologia para continuarmos com acesso mais fácil às informações, aos estudos do Evangelho de Jesus. Muita paz a todos. Nós somos do Centro Espírita Eurípides Barçanufo, uma casa que nos acolhe há quase 4 décadas, e também a nossa Casa de Eurípides, no qual nós estamos no atendimento à criança, dando-lhes como lema proteção, educação e amor. Essa casa hoje atende a 250 crianças de 6 a 11, 12 anos. Então é um prazer muito grande estar falando com vocês. Meu nome é Jair Martins Contente. Eu estou na doutrina há quase 50 anos e é onde eu tenho encontrado apoio nos momentos difíceis, tenho encontrado amigos do coração que comungam conosco as mesmas ideias, os mesmos ideais. Então, é um prazer muito grande estar diante dessa oportunidade que nos está sendo oferecida para falar um pouco, uma forma bem sucinta, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. No item 13, em que nós temos ali a coragem da fé. Se nós buscarmos no Evangelho de Mateus, no versículo 32 a 33, do capítulo 20, nós vamos encontrar a ser devida citação. Se vós me renegar diante dos homens e se envergonhar de mim diante dos homens, eu também vos renegarei e me envergonharei eu mesmo diante do meu Pai que está nos céus. Aí Jesus está dando-nos a ideia clara da necessidade de nós, cristãos, termos em todas as nossas atitudes, todas as nossas situações de vida, atitudes de conformidade com o seu Evangelho. A fé, segundo o dicionário, é uma forma de adesão incondicional a uma ideia ou a uma hipótese em que
a pessoa passa a acreditar sem nenhum critério de verificação, sem nenhuma forma de autenticação sobre aquilo, e passa a ter como verdade absoluta sobre essa ideia. Então é preciso, de acordo com o dicionário, nós termos uma verdadeira convicção sobre as ideias que são colocadas a todos nós. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala que a fé é a mãe de todas as virtudes. Colocado isso, nós vamos perceber que na nossa existência, na nossa jornada terrestre, nós somos, em diversas situações, convidados a demonstrar a coragem que nós temos diante da nossa fé. Nós, em momentos de dificuldade física, orgânica, através de uma doença, é preciso que neste momento demonstremos essa coragem. Mas, diante dessa situação que não é fácil, muitas vezes nós dizemos: eu acredito que eu vou ficar bem, eu acredito que vou curar-me, eu acredito que Deus vai agir em meu favor. Acreditar é diferente de se ter fé. O acreditar, eu posso deixar de acreditar amanhã. Se esse mal persistir por algum tempo, eu posso esmorecer nessa minha crença e passar a desacreditar. Quando eu tenho fé, eu tenho aderido uma convicção verdadeira de que as coisas irão passar. Eu tenho a fé de que Deus está agindo em mim da melhor maneira possível. Só que para isso é preciso que eu tenha conhecimento sobre as coisas que ocorrem comigo na minha existência. Há espíritos que já de anterior vidas, existências, esses espíritos já num patamar um pouco mais elevado, ou às vezes bem mais elevado, já trazem na sua bagagem espiritual essa fé inabalável, independente da crença em que eles são adeptos. Já são espíritos preparados, de espíritos evoluídos. Na nossa condição mediana de evolução espiritual na Terra hoje, nós precisamos conquistar essa fé. Eu preciso, então, buscar conhecer o porquê que eu estou passando por isso. E, nesse particular, a doutrina espírita, ela é uma fonte inesgotável de informações ao meu favor, porque ela me passa com clareza, sem um pingo de dúvida, a existência de Deus. Ela me dá a certeza, através do estudo, da anterioridade da alma. Ela me fala também da continuidade da vida. Ela me fala da lei de ação e reação. Ela me dá todos os subsídios de que eu preciso para entender os motivos do meu sofrimento. Para que, então, munidos deste conhecimento, eu adquiro ele na minha intimidade e passo, então, a ter fé sobre aquilo que está me acontecendo. Então, nós temos que trabalhar, no atual estágio de evolução que nos encontramos, trabalhar para o entendimento, para que adquiramos essa fé na nossa intimidade. Em outras situações, nós vivemos num mundo em que
a grande maioria das pessoas tem por lema levar vantagem em qualquer situação. E se você estiver no meio em que as atitudes imorais a respeito de decisões que nos levam a atitudes imorais é comum, é momento de nós demonstrarmos a coragem da nossa fé, que a minha atitude seja de acordo com as minhas convicções. E eu digo não perante a todos aqueles que pensam ao contrário de mim. É uma demonstração de coragem naquilo que nós acreditamos. Há situações em que nós precisamos demonstrar a coragem da nossa fé quando nós somos convidados a falar naquilo que acreditamos em nome do Evangelho, da doutrina dos Espíritos. Porque num local em que às vezes todos são contrários à nossa ideia espírita, nós precisamos ter a coragem de demonstrar no que nós acreditamos, ou seja, naquilo que nós temos fé. E então expor, quando necessário, a nossa convicção, tendo coragem de demonstrar a nossa fé. Mesmo que passemos a ter algumas chacotas, algumas brincadeiras sobre o nosso pensamento. Em muitas situações, a demonstração de coragem da fé, ela está condicionada, como nós dissemos, a espíritos já preparados, mais adiantados, porque em determinada situação, em determinada hipótese de situações na nossa vida, nós temos que passar a acreditar naquilo sem verificação, sem nenhum critério de verificação sobre a verdade daquilo, e acreditarmos sem um mínimo de dúvidas, termos fé sem nenhuma dúvida, termos coragem sobre aquilo que está sendo apresentado a nós. Na humanidade, na história nossa da humanidade, em todos os tempos, nós temos a presença a nosso favor desses espíritos que dão a nós os exemplos de coragem e de fé. Nós tivemos no nosso meio histórias na época de Jesus em que criaturas como a mulher hemorroíça, ela numa situação de enfermidade sem chance de ser curada, ela teve a coragem de enfrentar toda a multidão, porque ela sabia, se ela tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. E ela teve a coragem, como mulher, avançar no meio de uma multidão masculina e tocar as vestes de Jesus e a sua hemorragia ser cortada no mesmo instante, ao ponto de Jesus perceber e perguntar: quem tocou? Mas como? Tanta gente aqui à sua volta, Senhor? Sim, mas alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti uma virtude saindo de mim. Essa mulher teve a coragem, a fé de que, ao tocar Jesus, ela se curaria. E tivemos grandes exemplos, vários exemplos durante toda a nossa existência humana. Nós tivemos mais recentemente, de uma forma mais palpável, se não há séculos atrás, mas mais palpável, o nosso grande apóstolo da caridade, Eurípides Barçanufo, que nasceu no dia 1º de maio de 1880 e desencarnou em novembro de 1938, com a tão epidemia da gripe espanhola que dizimou milhões de vidas naquela época. Ele foi uma das vítimas desta epidemia. Eurípides Barçanufo, ele tinha a convicção de que era um católico, mas a partir do momento
em que ele tomou conhecimento dos ensinamentos da doutrina espírita, através do livro de Leon Denis, Depois da Morte, apresentado pelo seu tio, ele passou a noite lendo esta obra. E a partir daquele momento, ele teve certeza, ele teve a fé convicta de que era aquilo que ele iria seguir. E não teve medo e demonstrou a sua coragem de fé ao enfrentar todas as criaturas que o conheciam de uma forma, e a partir daquele momento ele estava vivenciando e pregando outros tipos de conhecimentos. Então ele teve a coragem de demonstrar a sua fé a partir do momento em que teve contato com os ensinamentos da doutrina espírita. E muitas criaturas na nossa existência passaram por nós, dando essa demonstração de coragem, de fé. Nós tivemos a nossa irmã Dulce, a nossa Madre Teresa de Calcutá, criaturas que acreditavam piamente naquilo que estavam fazendo, enfrentando os deboches, às vezes, enfrentando pessoas que faziam-nas desacreditar dos seus ideais. A irmã Dulce não tinha lugar para acolher os seus pobres, os seus doentes. Ela utilizou-se do espaço onde era um galinheiro, porque ela tinha fé e enfrentou todos com coragem. E hoje tem aquela instituição maravilhosa, magnífica, atendendo milhares de criaturas. Madre Teresa de Calcutá, ela enfrentou também as criaturas com as suas ideias e alimentando as paupérrimas criaturas na Índia. Ela, perguntada por um repórter, que quando ela alimentava uma criança, ela fala: mas isso que a senhora está fazendo vai resolver a fome do mundo? E uma pessoa que tem coragem, de fé naquilo que ela abraçou, ela respondeu: não vai resolver a fome do mundo, mas é uma gota d'água no oceano, e sem essa gota o oceano seria menor. Então nós vemos criaturas que enfrentaram todas as dificuldades naquilo que acreditavam, porque eles tinham fé, eles tinham coragem e enfrentaram todas as vicissitudes da sua época. Nós tivemos mais recentemente a oportunidade de conhecer um espírito também de bastante moral, bastante envergadura moral, o nosso Paulino Zago, uma criatura semi-analfabeta, uma criatura que era um dos 8 filhos da família do seu Pedro Zago. Seu Pedro Zago e a dona Santa, sua esposa, mãe do seu Paulino, e o seu Pedro, pai do seu Paulino. Eles tiveram o primeiro contato com a doutrina espírita no ano de 1934. Eles tinham uma filha doente, a Olinda, com 13 anos, e que tinha, além das suas enfermidades, ela tinha ocorrências mediúnicas, ocorrências espirituais, no qual eles não tinham conhecimento do que estava acontecendo com ela. E ela falava várias línguas, ela tinha comportamentos totalmente estranhos que assustavam às vezes, andava em volta da casa, falava sozinha, como se estivesse, entre aspas, falando sozinha, mas nós sabemos que falava com os espíritos. Mas, para eles que não tinham esse conhecimento naquela época, era uma coisa que assustava. E ela veio, então, aos 13 anos, desencarnar. Passado algum tempo, a sua mãe, Dona Santa, começou a ter as mesmas ocorrências espirituais. Começou a falar línguas, começou a ter atitudes totalmente estranhas, falando sozinha, andava em volta da casa, seguindo os passos de onde a filha tinha passado. Ela estava totalmente desequilibrada com as ocorrências espirituais, sem saber.
o que estava acontecendo com ela, e nem o seu Pedro. Seu Pedro, então, desesperado, procurou um amigo que era adepto da doutrina espírita, o senhor Tranquilo. E ele explicou, seu Pedro, nós frequentamos uma casa espírita em Laranjal Paulista e eu vou uma vez por semana lá nos trabalhos mediúnicos. Se o senhor quiser ir comigo, eu levo o senhor e às vezes nós teremos alguma informação, alguma notícia sobre o que está acontecendo. E foram, no dia marcado, foram a esta reunião, o senhor Tranquilo, o senhor Pedro e a dona Santa. Chegando lá na casa espírita, através de uma comunicação do médium, este veio a relatar todas as ocorrências que tinha tido a menina de 13 anos já desencarnada, os males físicos que ela foi acometida, os problemas espirituais que ela estava demonstrando. Este médium relatou a cor em que o seu caixão, em que ela foi sepultada, os detalhes da roupa que ela usava no momento em que foi sepultada, deu detalhes que eles ficaram sem nenhuma dúvida de que aquilo ali era uma coisa verdadeira, porque como pode alguém que nós nunca vimos, nunca ouviu falar de nós, nem nós dessa pessoa, falar de tantos detalhes como esse? Então voltaram para casa cheios de dúvidas, cheios de perguntas, mas com a convicção de que iriam mudar de religião, uma vez que eles eram católicos fervorosos, eles rezavam terços no sítio, eles tinham as suas imagens, os seus santos, em que eles ali adoravam, eles cultuavam. Os vizinhos dos sítios vinham participar dos terços no sítio. Mas quando ele chegou em casa, chamou as famílias, o seu Paulino era um jovem de 21, 22 anos, e falou: a partir de hoje nós somos espíritas. E arrancou todas as imagens, todos os santos que haviam na sala, e disse a todos: a partir de hoje somos espíritas. E ele teve coragem, porque a ideia que lhe foi apresentada, ele aderiu de forma incondicional. Ele não teve medo de demonstrar naquilo que foi apresentado para ele. E passou a ser para ele uma verdade absoluta. E enfrentando então com coragem todos os seus vizinhos que se afastaram, dizendo que eles estavam loucos. E eles então passaram a fazer o evangelho em casa e passaram a estudar o evangelho de Jesus através da doutrina espírita. Passado algum tempo, começaram a vir os vizinhos, começaram a perceber que não era algo tão medonho como eles pensavam, e começaram a participar. E o número de pessoas foi crescendo. Houve a necessidade, então, deles construírem um cômodo ao lado da casa. O seu Paulino e o seu pai, o seu Pedro, fizeram um cômodo de barro e fundou-se ali, em 1934, o primeiro centro espírita daquela região. Fé, amor e caridade. Passaram algum tempo, eles mudaram para Votuporanga. Seu Paulino continuou frequentando um centro espírita em Votuporanga, sem faltar nenhum dia. Já era casado quando ele foi para Estrela do Oeste. Ficou em Estrela do Oeste, já tinha 2 filhos, já tinha ele casado com a dona Sebastiana. E ele então, em Estrela do Oeste, este homem, com a coragem que ele tinha naquilo que ele acreditava, ele fundou o Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, na cidade de Estrela do Oeste. Um homem semi-analfabeto, mas um espírito de alta envergadura moral. Passou então a ter ali na Estrela do Oeste este centro fundado pelo seu Paulino Zá. Passado alguns anos,
mudaram para São José do Rio Preto. Este seu Paulino passou a frequentar o Instituto Espírita Nosso Lar. Eles que moravam no Parque Estoril, era um bairro apartado da cidade. Apenas uma estrada de terra ligava o bairro à cidade de São José do Rio Preto. E ele então, toda semana, com as suas filhas, os seus filhos que já tinham, ele ia frequentar o Instituto Espírita Nosso Lar, as crianças na evangelização. A dificuldade da distância, pois iam a pé, tinha que atravessar uma estrada escura, toda ladeada de árvores, era uma situação que eles precisavam usar farolete. Então, devido a esta dificuldade, ele resolveu, então, ali no Parque Estoril, começar um centro espírita. Uma casinha alugada, uma casa de geminada, uma casa dividida ao meio, e um lado da casa ele alugou para começar um centro espírita. E que tinha ali na entrada um departamento do Instituto Espírita Nosso Lar. Ganhou alguns bancos que ele carregava na sua carroça, pois ele era um verdureiro, alimentava a sua família, tirava algum dinheiro com a venda de legumes, de verduras. Então ele ganhou alguns bancos e ali começou as atividades do centro, do departamento do Instituto Espírita Nosso Lar. Mas antes de vir a frequentar, a formar esse centro, ele passou a frequentar um evangelho na casa de sua irmã, que também foi aumentando o número de pessoas quando ele teve a ideia, a necessidade de fundar esse centro, esse departamento que nós estamos falando. Isso se deu em maio de 1970. No dia 11 de maio de 1970, no dia 18 de maio de 1970, ele já estava funcionando o centro lá no Parque Estoril. Passado alguns 2 meses, um mês, ele mais alguns companheiros foram a uma reunião da USE, da União das Sociedades Espíritas, que na época era UME, União Municipal Espírita. E lá ele conheceu o senhor José de Faria. José de Faria, uma das criaturas com a maior ficha de trabalho na doutrina espírita, muito pouco lembrado, dado a sua persistência, a sua coragem também. Este homem ajudou com recursos próprios a construir vários centros na região. Consolador, passou a construir o Joaquim Ernesto Dias, o Rodrigo Lobato. Ele construiu também um centro em que ele doou o terreno e ele pediu para o seu Paulino, este centro que o senhor está inaugurando, que o senhor está tendo atividade, eu vou fazer a doação do terreno e a construção do centro. Mas eu gostaria, seu Paulino, que o centro tivesse o nome de Centro Espírita Eurípides Barçanufo. E o seu Paulino passou então a ter, dia 4 de dezembro de 1970, a fundação no Estatuto do Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Este ano, aliás, nós estamos completando 50 anos no Centro Espírita Eurípides Barçanufo. Uma casa que tem espalhado consolo a milhares de criaturas que ali aportam com dificuldades, que tem dado a inúmeras criaturas a condição de ter o conhecimento da doutrina espírita e ver em si aumentada a sua fé para poder ter essa doutrina como consolação. Mas é preciso lembrar a colocação do nosso Jesus, quando ele faz no livro A Gênese a anunciação do Consolador, em que ele diz que se nós o amássemos, ele nos enviaria um outro Consolador, a fim de que pudesse estar conosco eternamente e estaria em nós. Então nós precisamos entrar observar as entrelinhas
que o Consolador, que nós não temos dúvida de que é a doutrina espírita, ele tem uma condição para que ele faça o papel de Consolador nas nossas vidas. Como diz Jesus, o Consolador que eu vos enviarei, ele estará em vós. Não basta acreditar na continuidade da vida, na imortalidade da alma, na anterioridade da alma, não basta acreditar. É preciso que estas informações da doutrina espírita esteja em nós, esteja em nossa intimidade, para que tenhamos coragem de termos a fé como espíritas. E o Kardec acrescenta, confirmando que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em que emprega em domar as suas más inclinações. Somos todos aprendizes, somos todos criaturas lutando para aderir essa fé de que necessitamos, para que tenhamos coragem para divulgá-la em todas as nossas atitudes na nossa vida e em todas as ocorrências da nossa existência. Muita paz, muito obrigado a todos pela oportunidade. A gente que agradece, Jair, de verdade, de coração. Foi uma palestra muito emocionante, muito comovente. Muito bom mesmo. Acho que estou até sem palavras aqui para falar. Eu que agradeço. Ficou muito bacana. Pode falar. Tudo de bom para vocês, viu? Tudo de bom. Que a gente possa, nesse momento de dificuldade em que estamos passando, esta epidemia, o Livro dos Espíritos, no terceiro livro, na sua Lei de Destruição, o Kardec pergunta por que Deus permite, em determinadas ocorrências na humanidade, em que dizima milhares de pessoas, não é? Por que Deus permite isso? E os Espíritos respondem que é para nos fazer progredir mais rapidamente. Através dessas dificuldades, desse sofrimento em que estamos passando, temos a coragem de ter a fé e acreditar que Deus está fazendo o melhor por nós. E é verdadeira essa colocação, porque a partir do momento em que nós estamos mais presos, vamos dizer assim, entre aspas, dentro de casa, em virtude das determinações das autoridades, nós estamos tendo a oportunidade de viver mais um pouco em família, aquilo que estava um pouco assim fora de uso por nossa parte. Muita atividade, muita coisa lá fora, e a necessidade do aconchego do lar, da convivência em família estava um pouco afastada. Isso vai nos trazer, essa convivência, um benefício que às vezes levaria muito tempo para percebermos. E dado a esta epidemia, a essa situação difícil que estamos passando, nós vamos alcançar esse bem mais rápido. Tudo de bom, viu? Muita paz. Muita paz. Bom, acho que agora a única coisa que resta é a nossa prece de encerramento. Você gostaria de fazer pra gente, meu amigo Jair? Podemos fazer isso. Então aí a gente encerra. E novamente, muito obrigado mesmo. Amado Mestre Jesus, em todos os instantes em que fazemos uma pausa, nós abrimos espaços em nossos corações para poder perceber a sua presença dentro de nós, acalmando-nos, pacificando-nos e dando-nos coragem para enfrentarmos todas as dificuldades de nossas vidas. Estamos, Jesus, num momento de grande dificuldade na humanidade. Estamos percebendo tantas famílias passando por dificuldades que não conseguimos mensurar. Mas cabe a cada um de nós fazer a parte que lhe está ao seu alcance, estendendo amor, estendendo
carinho a todas aquelas pessoas que nos procuram e que precisam. Portanto, Jesus, abençoe a todos. Abençoe também, Senhor, o momento convulsionado em que passa a política do nosso país, que as autoridades possam acerenar os seus pensamentos e perceber a necessidade de amarmos uns aos outros. Que tenhamos Jesus em hoje, amanhã e em todos os momentos de nossas vidas, essa paz que o Senhor propõe a nós, que tenhamos equilíbrio sempre, porque o Senhor é o nosso modelo e guia, o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Então é isso aí, turma. Até a próxima.